fui chegando em casa, que eu comecei a escutar aquele choro, eu falei, gente, é o meu tufãozinho que tá chorando, porque essa minha vizinha, que no caso era essa minha amiga, que no caso parou de trair o marido dela, é um problema dela, não tem nada a ver com isso, Kate, não tem nada a ver com isso, o meu continuou tomando galha, só que ele não sabia, porque ele confiava muito no querubim dele, que no caso era eu. Gente, essa minha amiga contou tudo pro marido dela, como se ele... Gente... Ela contou o quê, amor? Não era nem novidade. Ele se corno era uma terça-feira à tarde. Aí ela chegou, contou tudo pra ele e ela achou maravilhoso que ele perdoou. Mas não é que ele perdoou. Ele já era ciente. Ele sabia que ele era chifrudo, meus queridos amigos. Então ele ia perdoar o quê? Se ele ficava, fingindo que não tava vendo. E aí ela agradeceu. Ele também foi pra igreja, super feliz que ela mudou. Ele parou de tomar galho. Só comeu, não tinha nada a ver com isso. Ela era minha melhor amiga. Só que o que ela começou a fazer? Querer me levar pra igreja. Vamos pra igreja, você vai mudar. E não sei o que. Sendo que foi ela que me apresentou pra gandaia. Aí agora usa saia lá na canela, eu queria vir me dar lição de moral. E eu falando, tua vida é tua vida, minha vida é minha vida, eu faço o que eu quiser. A verdade era que eu tinha um amantezinho, que eu era apaixonada por ele, menina. Já viu aquela pessoa que tem marido e namorado? Era eu. Então eu não queria sair dessa vida, eu gostava dessa vida. E meu marido não desconfiava, meu marido trabalhava muito. Então assim, ele era corno, não sabia. E era isso. E aí, eu cheguei em casa, escutei aquele chororô. Quando eu entrei, estava o meu marido sentado no sofá chorando. E ela estava lendo a Bíblia pra ele. Eu entrei já muito assustada com o olho desse tamanho assim, falando, o que tá acontecendo aqui? O que tá acontecendo aqui? Aí ela falou, calma, irmã, eu dou um murro na... Senta aqui. Então, eu acabei de contar pro seu marido tudo o que nós fizemos. Porque a verdade, ela te liberta. E eu sinto que você não está liberta porque você não tem coragem de falar a verdade. Então eu vim aqui e falei por você. Seu marido está ciente de tudo que eu fiz, tudo que você fez, tudo que nós fizemos juntos. Inclusive, ele está ciente do Júnior, meu amante. Gente, na hora, ela sabia todos os meus segredos de toda a minha vida. Desde a adolescência, ela contou tudo pro meu marido. Ela sabia de tudo, ela contou tudo, porque a verdade iria me libertar. E aí meu marido, chocado, que descobriu que era Marconi, que o tufão da Avenida Brasil, começou a chorar. E ela começou a orar pro meu marido porque ele ia me perdoar. Ele vai te perdoar, a verdade vai te libertar, você vai vir pra igreja comigo. Gente, a filha entrou pra igreja, parou de trair o marido dela e foi contar pro meu que eu traía também. Pra quê? Pra quê? E no fim, ela foi embora, que eu falei, sai da minha casa antes que eu te dê na sua cara. Ela foi embora. Eu tentei conversar com meu marido e ele fez, não tem perdão aqui não. Tu tá achando que eu vou lustrar meu chifre e ficar por isso mesmo? Pega tuas coisas e pega teu caminho, vai ficar com o Júnior. No fim eu me separei do meu marido, fiquei realmente com o Júnior, que eu gostava do Júnior. Mas assim, ela contou pro meu marido, gente. Nunca mais eu falei com ela, inclusive, tá, gente? Nunca mais. Cuidado com as amigas de vocês. Vai que elas se convertem e quer contar os chifres de vocês também. Eu fui chegando em casa, que eu comecei a escutar, que eu estava chegando na casa da minha namorada, quando escuto o irmão dela falando, você sabe que ele vai estragar os nossos planos e eu quero ver como que você vai explicar quando chegar na hora H. Eu não entendi naquele momento, eles não me viram, mas depois eu vim a entender o porquê. Nesse relato nós somos um macho, e um macho que foi criado dentro da igreja. Eu sempre fui criado dentro da igreja, eu era um varão, e a minha família era muito conservadora e muito religiosa. Então assim, era de casa pra escola, de escola pra casa, e de casa pra igreja à noite. Conforme eu fui crescendo, os anos foram se passando, começou aquele fogo no tubinho pra poder querer namorar, né? E o meu pai falou pra mim que só ia aceitar eu namorar com uma mulher da igreja, com uma menina da igreja. Então eu comecei a dar uma olhada em quais eram as minhas opções. E assim, querendo ser bem simpático, eu era bonitinho, sabe? Não assim, querendo me achar e tal, mas já me achando eu era bonitinho. Então, modéstia à parte, eu podia escolher. Então eu fiquei ali analisando quais varoas eu tinha disponível e me interessei pela filha do pastor. Eu pensei, poxa, uma família tão conservadora quanto a minha, fui criada dentro da igreja, ela, o irmão dela, então assim, eles estão sempre ali, é uma boa opção. E ela era bem bonita. Comecei a dar uns risinhos pra ela, ela começou a dar uns risinhos comigo, a gente dando uns risinhos pra cá, uns risinhos pra lá, peguei o número dela com todo respeito. Falei que era pra poder passar umas canções ali da igreja, que a gente tinha um coro ali, não sei o que. Ela me passou, nós começamos a conversar. Nisso foi surgindo um sentimento com muito respeito. Não podia nem pegar na mão, era com todo respeito. E aí eu chamei ela pra comer um lanche depois do culto, ela aceitou. Nós já estávamos ali com os nossos 22 anos, eu 22 e ela 21. Ela aceitou também, nós começamos a sair. E aí eu fui na casa dela pedir pra namorar.
Ela queria namorar, eu também, estávamos apaixonados, dávamos selinhos aqui e ali, um comportamento assim, bem respeitoso, né? A gente era evangélico e tudo mais. Até que um belo dia eu estava indo ver a minha varoa, podia namorar na casa dela ou no local público, como sair pra lanchar, não sei o que, mas o pai ficava passando de carro pra saber se a gente estava lá mesmo. Beleza, conforme o tempo foi passando, o pai foi confiando em mim, porque viu que, né, eu era um menino direito, era da igreja também e tal, tava tudo certo. E aí um dia eu saí da minha casa, peguei o meu carro e fui ver a minha varoa na casa dela. Só que quando eu cheguei, ela tava tendo uma discussão com o irmão dela. E aí o irmão dela, muito revoltado, me vira e fala: você sabe que ele vai estragar os nossos planos. E eu quero ver o que você vai explicar lá na hora H. Como é que você vai fazer isso? Você tá achando que isso aí não vai virar um casamento? E começou a falar. E aí ela virou e falou que não pretendia se casar comigo. Só que como assim, gente? A gente sabe que quem namora na igreja é pra casar. Eu queria casar com ela. Como assim? A gente já tava namorando, já tinha uns meses. Como eu já tava pronto pra pedir ela em namoro, em casamento. Só que eles não me viram, então eu fingi que nada tava acontecendo. Toquei na porta, os pais não estavam em casa, eu toquei na porta. E aí ela falou: olha, amor, meu pai não tá em casa, eles saíram, só tá meu irmão. Então, né, a gente vai ter que ficar aqui fora esperando eles chegarem. Era nesse nível. Eu falei: não, tudo bem, fingi que nada tava acontecendo. A gente sentou num banquinho ali que tinha em frente à casa dela. Ficamos ali conversando, os pais chegaram, nós fomos pra dentro. Ficamos ali e tal. E aí eu perguntei pra ela se tava tudo bem com o irmão dela. Comecei sabe, por alto ali. E na hora que eu perguntei isso, ela olhou pra minha cara assim e falou assim: por que, amor? Tá tudo bem? Eu falei: não, porque quando eu cheguei, eu escutei vocês dando uma leve discutida. E aí eu achei que, né, que tá acontecendo alguma coisa, vocês estão bem, eu não entendi o que vocês estavam falando, mas eu vi que vocês estavam discutindo. Aí ela olhou pra minha cara assim: ah, mas você entendeu o que a gente falou? Eu falei: não, só vi que vocês estavam discutindo. O que houve, amor? Ela: não, amor, sabe como é, briga de irmão, a gente se desentendeu numas coisas aqui, nos afazeres, né, então a gente tava discutindo como a gente ia fazer divisão e tudo mais, coisa que o papai e a mamãe mandam a gente fazer. Desconversou. Então ali eu vi o quê? Que a santa não era tão santa, porque ela tava mentindo. Ela tava mentindo pra mim. Isso é coisa da igreja? Não é coisa da igreja. Eu falei: que coisa estranha. Só que eu não falei nada. Fiquei extremamente chateado e entendi que alguma coisa estava acontecendo. E aí eu botei na minha cabeça: eu vou ter que descobrir o que tá acontecendo. Mas aí eu te pergunto, como que eu ia fazer isso? Eu não tinha muito acesso livre à casa dela, né? Eu também mal falava com o irmão dela não gostava de mim, nunca gostou de mim, nunca demonstrou gostar de mim, me tratava ali com respeito, mas já vi ele revirando os olhos, já vi ele fechando a cara pra mim, só que eu fingia que nada estava acontecendo, porque a gente vai levando na esportiva. Eu falei: cara, o que eu vou fazer? Fui pra casa pensativo, com aquela pulguinha atrás da orelha, e nunca se ouviu falar absolutamente nada dela de mal. Então assim, que planos era esse? Como assim que ela ia me explicar na hora H? Eu falei: será que... Não, eles não estavam tendo um caso, né? Não, é possible. Só que aí eu não precisei nem ir muito longe. Um amigo meu, que era do mundo, que é como a gente chamava quem não era da igreja, me mandou uma mensagem falando assim: olha, eu sei que a gente não é amigo há muito tempo, eu sei que você não fala mais comigo, mas nós fomos amigos na escola, e eu acho muita sacanagem o que tá acontecendo. Então eu preciso te mostrar uma coisa. Eu vou te mandar um vídeo e eu espero que você não me entenda mal. Eu não entendi aquilo, ele me mandou o vídeo. Quando eu cliquei naquele vídeo, eu desanimei totalmente da minha vida. Por quê? Era o site do conteúdo adulto, digamos assim. E aí o vídeo que ele me mandou era simplesmente um vídeo da minha namorada furanfando com o irmão dela. Aquele vídeo bem caseiro. Só que aí tinha o perfil deles, que era Irmãos Tananã. Cliquei, gente, tinha vários vídeos, tanto deles juntos, ele com outras meninas, ela com outros homens, eles tudo junto, vídeos de todas as formas que você possa imaginar, fantasia, tudo que você possa imaginar, tudo que eu nunca tive acesso. Quando eu vi aquilo, eu fiquei totalmente chocado. Por quê? Ela sabia que eu não entrava nessas coisas. A família dela não entrava nessas coisas. Então, assim, ela teve sorte que aquilo não tinha vazado. Porque a gente morava numa cidade pequena. Mas as cidades que a gente morava, as pessoas não costumavam a ter muito acesso a isso, entendeu? Só que esse meu amigo, ele era mais treteiro. E aí ele tava lá, apareceu pra ele, e ele resolveu me mostrar, graças a Deus, pra poder contar da minha galha. A menina era simplesmente atriz pornô.
por isso que ele tava falando, como que você vai explicar isso? E o que você vai falar na hora H? Porque ela não era mais pura. Todo mundo acreditava que ela fosse pura. Ela não era mais pura. E não só pura, como ela se... Gente, tinha muito vídeo lá. Ai, tinha muito vídeo. E tinha anúncio de acompanhante de luxo. Ou seja, ela também fazia... Só que por trás ela era da igreja, não podia dar um beijinho mais caliente, não podia botar a mão no ombro dela, só segurar na mãozinha assim nos dedinhos, entendeu? O irmão dela também era um santo, e os pais deles, coitados, ninguém desconfiava, e era pastor e pastora da igreja. Quando eu vi aquilo, eu fiquei com tanta raiva que parece que todos os anos que eu fiquei na igreja foi por água abaixo. Eu meio que perdi a fé naquele momento, porque eu realmente amava ela. Eu só mandei o link pra ela. Quando eu mandei o link pra ela, ela começou a me ligar. Eu não atendi, ela começou a mexer de mensagem. Por favor, não conta pros meus pais. Por favor, vai acabar com a minha vida, com a vida do meu irmão. A preocupação dela não era nem tipo assim, seu cachorro safado que botou chifre na minha cabeça. Era tipo, por favor, não conte pros meus pais. Era só isso a preocupação dela. Meu amor, eu não só contei pros pais dela, como eu mandei um link. E fiz questão de baixar o vídeo. Mandei o vídeo no grupo da igreja. Mandei pros pais, pra todo mundo que eu conhecia na igreja. Aquilo ali virou um bafafá. No fim, todo mundo descobriu o que ela tava fazendo. Ela e o irmão dela. Ela e o irmão dela saíram fugidos da cidade, porque os pais, assim, ficaram transtornados, revoltados, meio que botaram eles pra fora. Eu terminei meu relacionamento, acabei saindo da igreja porque eu realmente tive depressão, gostava muito dela, fiquei muito mal. Então, assim, eu tomei um chifre, que o chifre me tirou da igreja. Não voltei até hoje. Eu descobri que meu marido estava sendo sustentado pela véia que eu fazia faxina na casa dela. Descobri, mas eu falei, não tem problema não, queridos, tá tudo certo. Eu e meu marido, humildes, né, juntamos nossos trapinhos e fomos morar juntos. Eu tava fazendo faxina na casa dos outros pra poder fazer extra. Eu fazia estágio. Então, pra poder complementar, porque eu tava fazendo faculdade, e aí eu fazia estágio, e pra complementar eu fazia faxina, porque o dinheiro do estágio era muito pouco. Meu marido também trabalhava de CLT, também não ganhava muito, então assim, a gente precisava se sustentar, tinha minha faculdade. Então assim, a gente era dívida em cima de dívida, eu comecei a dar faxina. E aí eu comecei a ir em condomínio, oferecendo meu trabalho, mostrando meu serviço, não sei o que, e fui pegando ali vários e vários clientes. E aí um foi indicando pro outro, até que eu peguei uma senhorinha não, né? Vamos botar uma senhora muito inteira, bonita até, mas já era de idade já. Que ela morava numa casa muito grande e ela tinha muito dinheiro. Era numa área nobre onde a gente morava, sabe? Eu ia lá pro Cafundel do Judas, porque eu morava na Baixada, sabe? Na periferia, pra poder dar faxina na casa dela. Mas eu ia porque ela pagava um dinheiro bom. E era semanalmente. Então, toda semana eu ia na casa dela pra poder dar essa faxina e ela pagava diária, assim, gente, um valor muito bom mesmo. Até que meu marido, com muito custo, ele conseguiu financiar um carro. Gente, muito custo mesmo. Tipo assim, pensa numa dificuldade absurda. Ele conseguiu financiar um carro e aí um belo dia ele foi me levar na casa dessa senhora que era um pouco longe. Ele me levou um dia e foi o suficiente pra eu tomar um chifre, só que eu não sabia de nada, obviamente. E aí, do nada, desde aquele dia, meu marido começou a aparecer com umas coisas que nós não tínhamos dinheiro pra comprar. Ele quitou o carro, falou pra mim que pegou um empréstimo e quitou o carro. Ele começou a aparecer com cordão, com pulseira, com roupa, perfume. E eu tava olhando pra cara dele assim, sem entender. A gente sem de dívida, eu dando faxina pra poder ajudar na diária. E ele falando pra mim que ele tinha pegado um cartão de crédito com um limite alto. E eu não achava esse cartão de crédito de jeito nenhum. Até que eu desconfiei. Falei, vou olhar o celular dele pra poder ver o que aconteceu. Quando eu peguei o telefone dele, eu descobri tudo. Só que isso não era o pior. Quando eu peguei o telefone dele, eu descobri que ele estava de caso com uma velhinha que eu limpava a casa. Vocês acreditam nisso, gente? Eu não sei como, e pior, foi ela que foi atrás dele, porque tinha conversa lá desde o início. Eu não mexia no telefone dele, né? Eu tinha acesso, mas eu não, sei lá, eu não tinha tempo, gente. Eu fazia faculdade, fazia estágio, trabalhava igual uma chifruda, literalmente, dando faxina, não sei o que. Eu não tinha tempo pra poder, sabe, ficar futucando na vida de que não era minha, entendeu? Então, assim, eu queria um parceiro, eu não queria um filho pra eu poder ficar vigiando ele. E ao mesmo tempo eu comecei a notar que essa senhorinha, ela tava sendo meio hostil comigo, sabe? Assim, me tratando meio mal, tava meio esquisito, olhava pra mim com um deboche que antes não tinha, e eu não tava entendendo por quê. E juntou com isso dele tá aparecendo com um monte de coisa, peguei o telefone dele e descobri. Ela foi atrás dele, ofereceu dinheiro, e não era pouco dinheiro não, tá, gente? Ela dava muito dinheiro pra ele. Piquezinho em cima de piquezinho, era dinheiro. Eu falei, é? Então
tá bom então. Porque o meu marido, ele era meio assim, inocente para algumas coisas relacionadas à tecnologia. Não vou dizer ignorante não, mas bem inocente. Eu falei, não tem problema não. Então, ela tá sustentando ele, então agora ela vai sustentar nós dois. O que eu fiz? Criei um fake com uma foto de uma mulher bem bonita. Comecei a seguir meu Jurandir e comecei a curtir as coisas dele. Eu criei o fake todinho, né? Várias fotos, não sei o quê. Comecei a curtir as coisas dele, comecei a comentar uns stories aqui, umas coisinhas ali, e ele foi caindo. Aos poucos eu pedi o número dele, sim. Eu botei outro chip no meu telefone, que meu telefone era de 2 chips. Comecei a conversar com ele o tempo todo. Fui criando ali uma ilusão, mandava áudio, disfarçando a voz, ele nem associava. E ali eu comecei a contar miséria, falando que eu tava passando, né, por situações difíceis, mandava foto pra ele. Ai, mandava um monte de coisa. Esse fake, essa foto desse fake meu, era amiga de uma amiga minha, que também era minha amiga. E aí, quando eu contei pra ela, ela acabou, você não me metendo em confusão e eu não tendo que te mandar foto sem vestes, tu pode usar minha foto, não tem problema. Ele não conhecia. Então eu usava, às vezes eu pedia foto pra ela, manda foto assim, manda foto assada, não sei o quê. Não sendo sem vestes, ela mandava. E eu iludindo ele, ele me mandando vários, não sei o quê, eu cadastrei uma chave aleatória, e ele me mandando, não sei o quê, tudo eu pedia dinheiro. Então acabava que eu, de noite, olhava o celular dele, via o quanto de dinheiro que a velha tava mandando. E aí eu pegava e pedia basicamente o mesmo valor. Às vezes eu deixava, gente, R$100 pra ele, sabe? E ele me mandava completamente apaixonado, perguntando quando a gente ia se ver, que não sei o quê. E eu iludindo ele, tomando todo o dinheiro dele. Então, basicamente, quanto mais dinheiro ele pedia a velha, mais dinheiro eu pedia a ele. E nisso, ele tava me sustentando, sendo que a velha tava sustentando ele e ela me sustentando por tabelinha. Até que um belo dia, eu cheguei lá pra poder dar a faxina. Quando eu peguei... E quem que estava lá? O filho dela. Eu não sabia que ela tinha filho. Esse filho tinha ido visitar ela do nada. E era um menino assim. Ele não era velho, mas também não era novo. Vamos supor, tinha os meus 22 anos, 21. Ele devia ter, 19. Não era tão mais novo que eu, assim. Mas eu vi que ele me deu uma olhada. Aí eu falei assim, já estou me vingando do meu marido e dela por tabelinha. Mas agora eu vou bater mais onde dói. Já que ela foi mexer com meu marido, eu vou mexer com o marido dela. Com o filho dela. Porque marido ela não tinha. Comecei a dar uns sorrisinhos assim pro filho dela. Na outra semana eu fui lá, ele tava lá de novo. E aí ele perguntou pra mim se eu podia dar um número de telefone pra ele. Eu passei. Ali eu comecei a iludir o menino. Gente, eu era craque em iludir as pessoas. Comecei a iludir o menino, comecei a conversar com ele. E não sei o que, a gente saiu pra tomar um sorvetinho. Ele perguntou pra mim se eu era casada. Eu falei que sim. Aí o que eu fiz? Contei toda uma história triste do meu casamento. Falei todas as coisas que meu marido fazia comigo, que ele não me valorizava, que eu era muito sofrido e tal. Contei toda uma história triste, ele foi caindo, sabe, inocente, bobinho. Ele foi ficando assim com pena, falando que era pra eu largar ele pra ficar largar meu marido pra ficar com ele, que ele ia me assumir, que ele tinha muito dinheiro, que ele tava apaixonado, que a gente ia poder ficar junto, que não sei o quê. E eu assim, as coisas não funcionam assim, querido, mucilãozinho. E aí, iludindo ele, passei mais ou menos, ele só pra vocês terem uma ideia, ele morava fora, ele voltou pra ficar morando com a mãe, porque ele tava ficando comigo. E nisso eu fui iludindo ele, pegando o dinheiro da velha que achava que tava sustentando meu marido, que tava sustentando um fake. Eu fui fazendo aquele bololô, até que eu realmente decidi largar o meu marido pra poder ficar com o mucilão. Larguei o meu marido, falei pra ele que eu não queria mais, que não tava dando mais certo, que eu queria me separar, não sei o que, e larguei dele. Só que quando eu larguei dele, ele cagou e andou, porque ele tava sendo sustentado pela velha. E tinha um fake que ele era completamente apaixonado, que no caso era eu, que ele lutava pra poder ver, e eu ficava enrolando, mandava vídeo falando o nome dele. Então assim, ele realmente não desconfiava que era um fake, porque realmente era amiga da minha amiga. Então eu mandava, grava um vídeo falando o nome dele, não sei o que e tal, não sei o que. Ela gravava. Então assim, ele realmente não desconfiava e achava que eu realmente não tava vendo ver ele, porque eu morava em outro estado, tudo com, faculdade, complicações, e ele tava me esperando. Então ele saiu da nossa casa, que a gente tinha alugado, voltou pra casa dos pais dele, e aí o mucilão começou a frequentar a minha casa. Só que a gente começou a ter um relacionamento meio assim, segredo. E o meu marido, ex-marido, sustentando a fake, que no caso era eu, que era a velha. No fim, eu falei pra ele que não queria mais ter um relacionamento em segredo. Nós nos assumimos. Ele me levou pra poder almoçar lá na casa da mãe dele. A mãe dele teve que me aturar.
Agora que eu, como namorada do filho dela, parei de dar faxina. Obviamente, ela não gosta de mim, não faz questão de esconder isso, mas o meu querido namorado fala que não vai deixar de ficar comigo por causa disso, que não sei o que. Ela teve que entender porque ele é o único filho dela, ela não quer perder o filho. Vive numa constante competição pra ver se ganha mais atenção do filho do que eu. Tanto que ela parou de ficar com meu ex-marido, que meu ex-marido parou de me sustentar no fake. E aí, o que eu fiz? Bloqueei ele de tudo, porque ele não tava mais me mandando dinheiro, porque ele não tinha mais dinheiro da velha, que não tava mais ficando com ele. E no fim, eu contei tanto pra ele quanto pra velha, que eu já sabia de tudo que tava acontecendo. E contei pra ele que ele me sustentou durante todos esses meses e que, na verdade, eu era o fake. E é isso, no fim, eu fiquei com o mucilão. A minha sogra querida tem que me aturar. E eu entrei pra família. Vocês acreditam que uma mulher entrou dentro do meu pet shop pra poder bater na minha funcionária? Não, e o pior foi pelo motivo mais estúpido do mundo, mas eu mostrei pra ela como é que ela bate na minha funcionária. Eu sou veterinária, né? E eu sempre amei animais, sempre. E aí o meu sonho era abrir um pet shop, mas que desse banho, tosa, com veterinário. E foi assim que eu fiz. Era tudo divididinho, bonitinho e tal, mas aquilo ali pra mim era a minha vida. Então eu tinha os meus funcionários como uma família e era um sucesso. Onde eu morava, todo mundo colocava os bichinhos pra poder tomar banho ali, não sei o que. Eu não era o único, mas eu era o predileto. Até que um belo dia mudou uma mulher lá pra cidade, que todo mundo falava que ela era meio nariz em pé, sabe? Todo mundo falava que ela era muito nariz em pé, mas até aí, gente, eu não conhecia ela virou assunto na cidade, porque a cidade é pequena, né? As pessoas comentam mesmo. Até que um belo dia, ela simplesmente levou o cachorro dela pra poder tomar banho lá no meu pet shop. Ela mandou mensagem, exigiu falar comigo, que era a dona, tá? Porque eu tava sempre lá atendendo. Ela exigiu falar comigo pra poder colocar o cachorro dela pra tomar banho. Mas tudo bem, isso não acontecia. Mas como eu já sabia que ela era meio nariz em pé, eu falei, cliente, né? A gente tem que saber lidar. Peguei, passaram o telefone pra mim, respondi as mensagens dela. Ela começou a falar que o cachorro dela era que nem gente, que tinha que ser muito bem cuidado, que não queria que maltratassem, que não sei o que. Começou a falar um monte de coisa. E aí eu falei pra ela que eu era apaixonada por animais, por pet e afins, e que lá era tudo muito certo, muito bem cuidado. Eram os melhores produtos, tudo da melhor qualidade pra qualidade do pet, sabe? Tudo, expliquei tudo bonitinho, que ela podia ficar bem tranquila, que ela podia mandar o cachorro dela. E aí ela falou pra mim que o motorista dela ia levar o cachorro dela, e eu falei que tudo bem. O cara levou o cachorro, demos banho, tosa, do jeito que ela pediu, bonitinho, e mandamos o cachorro de volta. Não deu uma hora que o cachorro foi, a mulher voltou. Quando ela voltou, ela já foi pra cima da minha funcionária, que tava dando tosa, dando banho e tosa em outro cachorro. Ela saiu entrando com tudo e começou a agredir a minha funcionária. Eu sabia que ela era nariz em pé, eu só não sabia que ela era doida. Obviamente que ela saiu invadindo o meu pet shop, né? As funcionárias começaram a gritar, tentando impedir ela, mas, gente, ela tinha uma força que devia ser absurdo. A mulher foi pra cima da minha funcionária, começou a agredir minha funcionária, virou aquela confusão. Eu tava atendendo, escutei aquela gritaria e eu saí desesperada. Porque, assim, não era normal um negócio desse, meus funcionários tudo gritando. Eu saí, minha filha, desesperada. Quando eu cheguei lá na sala do banho e tosa, a mulher que era dona do bicho, que tinha acabado de levar, tava com tudo em cima da minha funcionária, falando que ia mostrar pra minha funcionária, que não sei o que. Gente, olha, me desculpa, eu sei que às vezes a gente tem que ser profissional, mas quando eu vi aquela mulher batendo na minha funcionária, que trabalhava comigo há anos, eu peguei ela pelo cabelo, eu não quis nem saber o que tava acontecendo. Eu peguei ela pelo cabelo e saí puxando ela, joguei ela no canto da parede, que ela bateu assim, eu falei, o que tá acontecendo aqui? Aí quando ela viu que eu era mais doida que ela, que um remédio pra um doido é um doido e meio, ela baixou a crista dela. E aí ela começou a falar que o cachorro dela chegou em casa falando pra ela... Ela falou isso, gente, que o cachorro dela chegou em casa falando com ela que ele tinha tomado banho e que a moça que deu banho nele não tinha usado luva pra poder dar banho nele. E por isso ela tinha ido lá. Porque como que a minha funcionária ousava tocar no cachorro dela sem as luvas? Porque ela queria que todos os procedimentos tivessem sido feitos com luva. Primeiro que ela não falou isso, porque ela falou comigo, ela só ficou falando que era igual gente, que tinha que cuidar, que não sei o que lá. E outro, o cachorro dela fala? O cachorro de vocês fala? Eu nunca vi dessa espécie, não. Eu falei, ué. Aí eu já olhei pra cara dela e falei, engraçado.
Eu tenho isso aqui há anos. Já atendi tudo quanto é tipo de bicho. Eu nunca vi um que falava. Menina, que loucura. O teu é diferenciado, né? Aí ela falou que o cachorro dela tinha contado pra ela que era pra eu poder não ficar me fazendo de sonsa. Começou a rodar igual um Blade pra tentar quebrar todo o meu estabelecimento. O meu consultório. Olha, gente, eu fui dando naquela mulher, dando. E não mandei ligar pra polícia não, tá? Eu mandei ligar pra uma clínica psiquiátrica que tinha lá perto. Aí ligaram, vieram a clínica, veio a polícia, veio todo mundo. Eu sei que no fim, a mulher saiu toda estrupiada de lá. Foi internada na clínica psiquiátrica, já que o cachorro dela tava falando, né? Então a gente já sabe onde ela tinha que ficar. Depois disso, gente, passou um tempo, ela saiu lá da clínica, parece que a família dela lá resolveu, não sei o que. Ela voltou como se nada tivesse acontecido, querendo botar o cachorro pra poder dar banho de novo. Aí eu não aceitei, falei que o cachorro dela não tomaria mais banho no meu pet shop. Eu descobri que eu era corna por causa do meia banda no quatrão. Ah, o que é meia banda no quatrão? Bom, você vai descobrir juntinho comigo. Então, meu namorado Findes o quê? Fim de ano, resolveu me levar pra festa da firma dele. Começou a falar pra mim que ia ter uma festa, que era uma festa de gala, que seria num salão, que eu ia ter que alugar um vestido, que eu ia ter que fazer cabelo, maquiagem, que não sei o que ele me queria muito bem vestida nesse negócio aí da confraternização da empresa dele. E eu falei, tudo bem, até porque o meu marido, gente, ele tinha um cargo importante, né? Ele não era qualquer merda, ele era muito merda, entendeu? Não era pra qualquer bosta não, entendeu? Aí eu peguei e falei, tranquilo, vou sim, amor. E aí eu fiz tudo, gente. Você acha que ele pagou? Eu que paguei. Salão, maquiagem, vestido, salto, roupa nova, bolsa nova, tudo novo. Eu fiquei impecável. Impecável. Pra poder descobrir que eu era chifruda por causa de uma posição de furiafação. Estava eu, linda e bela, me arrumando, né? Ele me liga e fala assim, amor, eu vou ir andando porque eu preciso chegar lá em tal horário. Só que sabe que eu fiquei com raiva? Pô, se ele tivesse me avisado, eu estaria pronta no horário que precisava que a gente chegasse lá. Então, qual era a necessidade dele ir antes? Eu já fiquei meio revoltada. Mas ele falou, não, quando você acabar, eu tava no salão, quando você acabar aí, você vai de Uber, não sei o que, e me liga que eu te espero na entrada. Eu falei, tudo bem, já fiquei revoltada, eu fiquei, pô, todo mundo vai entrar com seus companheiros e ele vai chegar sozinho, mas beleza, eu fiquei meio irritada, mas falei, não, tudo bem, vai ver, ele não se ligou porque homem é desligado. Terminei de me arrumar, fui pra casa, botei minha roupa, me arrumei todinha, tomei meu banho, não sei o que, chamei o Uber, isso assim, gente, 2 horas depois. Chamei o Uber, sim, ele foi 2 horas antes. Mas tudo bem, chamei o abençoado do Uber e parei na porta da empresa dele e liguei pra ele. Falei, olha, já estou aqui, não sei o que. Ele falou, já estou saindo. Deu mais ou menos uns 15 minutos, ele saiu e aí eu entrei na festa. Começou ali a rolar a festa, muita curtição, biritinha liberada, e bebe daqui, bebe dali. E aí, conforme a noite foi passando, as pessoas importantes da empresa foram indo embora. E aí, amor, na hora que o gato vai embora, os ratos fazem a festa. Todo mundo começou a beber, que não sei o que, curtir, dançar, rebolar até o chão, não sei o que. E aí, no finalzinho da festa, tava eu, meu marido, eu também já tava assim, matalac, Bagdá, mas eu tava consciente, porque eu não bebo muito. Tava todo mundo sentado assim, conversando e tal, finalzinho de festa, somzinho baixando e tal, porque ia rolar até a última pessoa ir embora, que a empresa falou que ia ser assim. Até que do nada, uma menina levanta e vira e fala a seguinte frase.